Alagoas mantém maior taxa de analfabetismo do país, com o dobro da média nacional. Indígenas da comunidade Uaçu-Cocal voltam a protestar contra a liberação do suspeito de matar um indígena e ferir outro em novembro. Corpo de Bombeiros inicia a Operação Verão durante a alta temporada em Alagoas. Quinta-feira, dia 4 de dezembro, começa agora mais uma edição do programa Mobiliza Brasil. Informação, entrevistas, credibilidade, sempre em contato direto com você. Está no ar, Mobiliza Brasil. Mobiliza Brasil. Oferecimento Med Rádios e você, juntos pela vida. Muito bom dia, meus amigos. No ar, mais uma edição do seu programa Mobiliza Brasil. Estamos aqui ao vivo, horário novo, das 8 às 9 da manhã, sempre de segunda a sexta-feira, aqui na Francês FM 106.1, na Adora FM 89.3 e no YouTube da Francês FM. E junto com o Bom Dia, claro, a gente já faz o convite para que você fique com a gente aqui durante essa hora, para acompanhar as notícias, as informações do dia, a entrevista que a gente vai ter daqui a pouco. E você é nosso convidado também para interagir, para participar, para deixar a sua opinião, mandar o seu recado, fazer um apelo, uma solicitação, uma denúncia. E o espaço já está aberto. Você pode participar pelo nosso Instagram, @mobilizabr, esse é o Instagram, @mobilizabr. E tem também o WhatsApp, que é o 99692 4040. Salva aí esse número, 99692 4040. Aí pode mandar mensagem de texto, pode mandar áudio, fotos, vídeos, e a gente sempre vai atualizando esse conteúdo e estamos aqui aguardando pela sua participação. 8 horas e 6 minutos, comecinho de programa. Eu já vou aproveitar para mandar um recado bem legal, porque a maior do Brasil em transplantes e tratamentos capilares chegou em Maceió. E você já pode dizer adeus à calvície, a qualquer problema capilar, porque a Mais Cabelo tem todas as soluções capilares que você precisa. Além do transplante capilar, são diversos tratamentos e procedimentos exclusivos, tanto para os homens como também para as mulheres. Agende agora a sua avaliação gratuita e descubra qual é a solução ideal para os seus fios e para o seu couro cabeludo. Você que está assistindo ao Mobiliza, que está acompanhando aí pelo YouTube da Francês FM, na sua tela está aparecendo o Instagram da Mais Cabelo, @maiscabelo.maceió. Cabelo com 2 L's, @maiscabelo.maceió. Na sua tela está aparecendo também um QR Code. É só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e aí você já será direcionado para o atendimento da Mais Cabelo. E você que está acompanhando pelo rádio, faz o seguinte, pega aí o celular e salva o número do WhatsApp, que é o 82996190879. Eu vou repetir, 82996190879. Esse é o WhatsApp da Mais Cabelo. Por ele você vai agendar a sua avaliação, que é gratuita, e depois você será recebido pela equipe médica que junto com você vai encontrar o melhor tratamento ou procedimento para o seu caso. E o seu bem-estar capilar, com certeza você vai encontrar na Mais Cabelo. 8 horas, 8 minutos, e vamos agora com o nosso giro de câmeras do DMTT para saber como é que está o trânsito agora nesse começo de manhã, de quinta-feira aqui em Maceió. Matheus, coloca para a gente em tela, vamos acompanhar como é que está a situação. A gente está acompanhando aí o bairro do Tabuleiro. Me corrija aí se eu estiver enganado, viu, Matheus? Eu acho que é ali um dos retornos, que tem na Durval de Góes Monteiro, e a gente está acompanhando que o trânsito está tranquilo, nos dois sentidos. A gente não percebe se há dificuldade, é isso aí mesmo, é Durval de Góes Monteiro, bairro do Tabuleiro, e nos dois sentidos, tanto para quem desce no sentido Farol Centro, como quem está subindo ali para o sentido aeroporto, a gente percebe que tem um certo fluxo de veículos, mas não tem congestionamento. Uma lentidão que é normal, por conta desse horário, 8 horas, 9 minutos agora, então é um horário de um fluxo um pouquinho maior, mas não tem grandes dificuldades não. Os veículos, inclusive, que estão parados é por conta do semáforo, e a gente percebe que agora que o semáforo está aberto, não tem muita dificuldade para fazer aí o trajeto, A gente vai ver mais uma câmera, outro ponto aqui da nossa cidade pelas câmeras do DMTT. A gente está vendo agora a Avenida Fernandes Lima, ali naquele trecho, que tem o semáforo um pouquinho antes do quartel, entre o CEPA e o quartel,
A gente vê em destaque o fluxo de quem está descendo para o centro, muitos veículos nesse momento também, tem uma certa lentidão, dá para perceber que mesmo depois do semáforo, os veículos que estão passando pelo CEPA ali no sentido centro já começam a parar, né, a ter uma velocidade média mais baixa, já tem um acúmulo, então você já sabe que tem que ter paciência. E para quem está subindo no sentido tabuleiro, aparenta estar um pouco mais tranquilo, né? Para quem está vindo agora ali do retorno, também não está tendo muita dificuldade, não. É só uma certa lentidão até por conta do horário, mas dá para ver que não tem formação de grandes filas, então daqui a pouco o trânsito fica até mais fluido. Essa câmera mostra bem como é que está o clima, né? Tem algumas nuvens no céu, não aparentam estar muito carregadas, tem uma parte de céu azul ali predominando, e o começo de manhã é com sol aqui em Maceió, pelo menos dá a ideia de que não vai chover nesse começo de quinta-feira aqui na nossa capital. A gente vai ver agora mais uma câmera, outro ponto da cidade pelas câmeras do DMTT. Vamos ver como é que está a situação agora ali na Avenida Menino Marcelo, né? A gente está vendo, pessoal, aquela principal ali em frente ao Shopping Pátio Maceió, né? Cidade Universitária. A gente percebe ali os dois sentidos, né? De quem está indo ali no sentido Antares, que vai para a Serraria também, ou então vai fazer aquela conversão à direita ali para Salvador Lira, Santa Lúcia. A gente percebe que é pista livre. E também para quem está indo no sentido ali da antiga rotatória, né, da PRF, como quem vai ali para o FAO, para o Distrito Industrial, a gente percebe que não há dificuldade, muito pelo contrário, pista livre aí nos dois sentidos, né? Então, se você está passando aí pelo Shopping Pátio, na cidade universitária, fique tranquilo que o fluxo está muito bacana e você vai conseguir chegar a tempo aí no seu compromisso sem nenhuma dificuldade. A gente vai ver mais uma câmera, fechar o nosso giro com as câmeras do DMTT. A gente está vendo agora a Cleto Campelo, principal ali do Jacintinho, né? A gente está vendo aquele trecho do viaduto, que é o pedacinho da Índia, aqui em Maceió, e está bem tranquilo, pessoal. Aí é interessante porque tem fluxo para todos os lados, né? Tem gente que está seguindo ali no canto superior direito da tela, indo para Feitosa, Cambona, Farol. Tem gente que está seguindo no canto superior esquerdo ali, ou então para o bairro do Poço, para o centro, vai seguir direto ali para Mangabeiras. Tem gente que está vindo de Mangabeiras, tem gente que está indo para a Feirinha do Jacintinho, mas a gente percebe que nesse momento não há nenhum tipo de dificuldade, não há fluxo muito grande, muito pelo contrário, né? A gente percebe todo mundo fazendo aí o seu itinerário sem nenhum tipo de atropelo, né? A gente sabe que é bacana aí porque não tem semáforo, mas todo mundo vai negociando, né? Todo mundo consegue fazer a conversão e no sentido que precisa. São raríssimos os acidentes aí nesse trecho, mas nesse momento, comecinho da manhã, 8 horas e 12 minutos, o trânsito está fluindo muito bem aí na Cleto Campelo, no trecho do viaduto aí no bairro do Jacintinho. 8 horas e 12 minutos, a gente segue ao vivo aqui no Mobiliza Brasil e pelo segundo dia consecutivo, indígenas da comunidade Uaçu-Cocal interditaram a BR-101. Isso aconteceu nesta quinta-feira, dia 4, no trecho que corta a aldeia em Joaquim Gomes, no interior de Alagoas. O protesto é contra a liberação do suspeito de atropelar e matar o indígena Charles José do Nascimento e ferir Carlos Henrique, que segue internado. O acidente ocorreu no último dia 8 de novembro. Na manifestação da quarta-feira, dia 3, Marcos do Nascimento, que é irmão da vítima, afirmou que a comunidade cobra pela prisão do motorista. Ele criticou a demora, alegando que o inquérito ainda não havia sido concluído após 25 dias do crime. Em resposta, a Polícia Civil informou, através do delegado Rubens Cerqueira, que o inquérito já foi concluído e que a representação pela prisão do condutor foi encaminhada ao Fórum de Joaquim Gomes, aguardando uma decisão judicial. A Polícia Rodoviária Federal, PRF, confirmou a nova interdição da rodovia nesta quinta-feira e, na véspera, a pista havia sido liberada por volta das 18 horas. O protesto bloqueia a BR-101 nos dois sentidos, causando transtorno ao tráfego na principal via do estado, enquanto a comunidade exige celeridade na justiça. Então você já fica de olho, você que está passando ali por Joaquim Gomes, acaba sendo caminho também para quem vai para Recife, né? Então você já fica atento, muito provavelmente ainda está lento, ainda é um trecho que vai
exigir muito da sua paciência, mas a gente entende também qual é a reivindicação, né? A gente está falando de justiça, a gente está falando de uma pessoa que perdeu a vida, está falando de outra que segue internada, e no caso, a comunidade Uaçu Cocal quer justamente que a justiça seja feita, que o inquérito seja apresentado e que as medidas cabíveis sejam tomadas. A gente vai continuar acompanhando e qualquer atualização a gente vai trazer por aqui. 8h15, a gente segue ao vivo aqui no Mobiliza Brasil e eu vou chamar agora o repórter Walter Santos, que vai trazer para a gente informações sobre o assassinato de uma enfermeira que aconteceu ontem no bairro da Xanda Jaqueira. Bom dia, Walter. Bom dia, Drailton. Bom dia, ouvintes e telespectadores do Mobiliza Brasil. Um fato que chamou bastante atenção de ontem para hoje aqui em nossa capital foi a morte de uma enfermeira. Ela foi assassinada ali no bairro da Xanda Jaqueira. As informações ainda circulam, Drailton. Há muitas controvérsias aí sobre o caso dessa mulher, mas o que chama atenção realmente é mais uma mulher morta aqui em nossa capital. A Polícia Civil começou já as investigações para tentar chegar ao autor deste homicídio, que chamou bastante a atenção na manhã de ontem aqui em nossa capital. Muito obrigado pelas informações, Walter. A gente vai continuar acompanhando, né, até para entender realmente o que é que aconteceu nessa situação. Há uma linha de investigação de feminicídio, né, inclusive o ex-companheiro é acusado, né, ele é investigado, então a gente vai acompanhar e, claro, qualquer atualização, o Walter Santos, claro, vai entrar ao vivo aqui para trazer para a gente. 8h16, a gente sai com notícias de hoje, matéria do site francesnews.com.br. A Alagoas registrou em 2024 a maior taxa de analfabetismo do Brasil, segundo a síntese de indicadores sociais que foi divulgada nesta terça-feira, dia 3, pelo IBGE. 14,2% da população de 15 anos ou mais no estado não sabe ler ou escrever. O percentual supera, né, a média do Nordeste, que é de 11,1%, e é mais que o dobro da média nacional, que é de 5,3%. Em relação a 2023, quando o índice era de 14,1%, houve estabilidade. Os dados revelam que, embora o acesso inicial à escola esteja praticamente universalizado, o Estado enfrenta dificuldades persistentes na permanência e conclusão dos estudos. A taxa de frequência escolar no ensino fundamental supera 94%, a taxa líquida entre crianças de 6 a 14 anos, o que indica ampla cobertura na etapa básica. No entanto, entre adolescentes de 15 a 17 anos, a presença escolar cai para 69,8% no ensino médio. A queda é ainda mais acentuada no ensino superior. Apenas 18,2% dos jovens de 18 a 24 anos cursam universidade, que é o menor índice entre todas as unidades da federação. Outro aspecto destacado pelo levantamento é o tamanho das turmas na rede pública. Na educação infantil, a média é de 18 alunos por sala. No ensino fundamental, 25, e no ensino médio, 37. O aumento progressivo no número de estudantes por turma acompanha justamente as fases em que o abandono escolar se torna mais expressivo. Segundo Neilson Freire, que é chefe da seção de disseminação de informações do IBGE em Alagoas, os números refletem desigualdades históricas ainda não superadas. Ele afirma que, apesar de avanços no acesso, os indicadores mostram dificuldades estruturais na progressão escolar, na conclusão dos estudos e na redução do analfabetismo, que permanece como o maior desafio educacional aqui no nosso estado. A Secretaria de Estado da Educação, a SEDUC, afirmou que, embora o índice atual ainda seja elevado, a Alagoas reduziu a taxa de analfabetismo em mais de 40% desde 2011, quando o percentual girava em torno de 25%. Conseguia ser ainda pior, né? Infelizmente. A pasta destacou ações recentes, como a retomada do programa Brasil Alfabetizado, que busca atender 14 mil jovens, adultos e idosos entre 2004 e 2025. E claro que a gente vai continuar acompanhando essa situação. Infelizmente, os números são alarmantes. Baixar de 25 para 15, para 16, parece muito legal, né? Mas quando a gente pensa que esse percentual
da população alagoana é analfabeta, que não tem o direito básico de ler, de escrever, e a gente sabe como isso impacta na vida das pessoas, realmente é de causar indignação. 8h19, a gente segue ao vivo aqui no Mobiliza Brasil. Eu vou chamar novamente o repórter Walter Santos, que vai trazer para a gente informações sobre um assalto que aconteceu no bairro do Feitosa. Walter, é com você, meu amigo. Outro fato também, Drailton, que aconteceu ontem à tarde foi esse assalto no bairro do Feitosa. As imagens mostram uma mulher que, segundo informações, tinha ido buscar sua filha na escola quando foi abordada por 2 elementos em uma moto. Inclusive, as imagens mostram aí até uma certa agressividade, né? A criança se assustando ali e ele tomando o celular da mão dessa senhora, que ficou realmente traumatizada. Se alguém conhece esses elementos, já viu esses elementos aí, ligue para o 181. A polícia já está tentando aí capturar esses elementos e já houve também denúncia de que eles vêm praticando assalto não só no Feitosa, mas no Jacintinho, inclusive no dia de ontem também. Então, se viu esses elementos aí, ligue urgentemente para o 181, que a equipe do delegado Tiago Prado da Roubos e Furtos já está na captura deles, viu? Com você. Muito obrigado, Walter, pelas informações. A gente vai agora para o nosso primeiro intervalo e daqui a pouco a gente volta ao vivo aqui no Mobiliza Brasil. Fique atento ao que acontece em Alagoas, no Brasil e no mundo. Mobiliza Brasil, de segunda a sexta. Na vida, você não entrega seu coração a qualquer um. Com a saúde é do mesmo jeito. Na hora que precisar, escolha estar no Centro Cardiológico, que é pioneiro em Maceió com atendimento de referência. E deixe que nossa equipe preparada cuide de você. Santa Casa Cardiologia, seu coração no lugar certo. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAL 2503/RQE 1874. Viu, Jadir? Fique atento ao que acontece em Alagoas, no Brasil e no mundo. Mobiliza Brasil, de segunda a sexta. Oito horas 22 minutos, a gente segue ao vivo aqui no Mobiliza Brasil. E deixa eu aproveitar já o comecinho desse bloco para mandar um recado legal, porque, minha gente, tem coisa que a gente quer que dure para sempre, né? Tudo que é bom, que é mesmo bacana, a gente sabe que tem que ser permanente. Por isso que na Farmácia Permanente o cuidado não para, principalmente agora no Natal. É uma época de saúde, de carinho, de cuidar de quem a gente ama e por isso o Natal da Farmácia Permanente chegou cheio de ofertas incríveis para você aproveitar. Escuta só essas ofertas. Glucerna SR 200 ml por R$ 12,90. Refil sabonete líquido Granado Bebê, 250 ml, só R$ 18,90. Bioenergia Hair, 60 cápsulas, por apenas R$ 19,90. Lavanda Johnson's Baby, 400 ml, por R$ 49,90. Fralda Baby Sex Shortinho Hiper, só R$ 69,90. É Natal, é cuidado, é amor e é a Farmácia Permanente sempre junta de você. Então corre, porque o Natal da Farmácia Permanente tá imperdível. 8 horas 23 minutos, a gente segue ao vivo aqui no Mobiliza Brasil e eu vou chamar novamente o repórter Walter Santos, que vai trazer informações para a gente sobre a Maceió, né? Mais informações aqui da nossa capital. É com você, Walter. E moradores... Por quem é ganancioso, por quem quer enganar as pessoas e realmente falta fiscalização e punição, né? Para quem faz esse tipo de coisa, né? Muitas vezes acaba pegando o turista desavisadamente. E agora quem é da região, quem é de Maceió, quem é de Alagoas, já tem uma noção do preço e já percebe que ali a situação não está legal, não está certa, né? Então fica essa cobrança realmente para que haja essa fiscalização, principalmente agora na alta temporada, para não prejudicar, né, o turismo
aqui na região metropolitana. 8 horas e 26 minutos, a gente segue com informações. Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar na noite desta quarta-feira em Arapiraca, no Agreste Alagoano. Ele estava portando drogas, uma arma de fabricação caseira e aproximadamente 3.000 pinos de plástico vazios, utilizados para a embalagem de entorpecentes. Segundo o 11º Batalhão da PM, a guarnição foi acionada após receber informações de que um suspeito vestindo camisa preta e carregando uma mochila marrom estaria transportando a carga ilegal em uma van que vinha de São Miguel dos Campos com destino a Arapiraca. Ao chegar ao local, os policiais descobriram que o jovem já havia deixado o veículo e entrado em um mototáxi em direção ao Lago da Perucaba. Após buscas, os militares localizaram o adolescente em uma moto Honda Fan vermelha e, ao avistar a viatura, ele desceu da motocicleta e tentou se esconder em uma casa na rua Santa Agueda, no bairro Olho d'Água dos Casuzinhas, onde foi abordado e preso. A apreensão do grande volume de pinos vazios indica que o material seria usado para o fracionamento e distribuição de drogas na região ali de Arapiraca. O adolescente foi levado para a delegacia, onde o caso será encaminhado à Vara da Infância e Juventude e a investigação segue para identificar possíveis integrantes dessa rede de distribuição. E pelo número de pinos que foram apreendidos nessa prisão aí nessa apreensão desse rapaz, realmente não aparentava que ele estava fazendo isso sozinho, Então, de fato, a gente tem que entender como é essa rede e quantas pessoas fazem parte. Claro que a inteligência da polícia já está trabalhando nisso e qualquer atualização a gente vai trazer por aqui. 8 horas e 28 minutos, a gente segue ao vivo e a gente vai para o nosso quadro Dicas do Campo. A engenheira agrônoma Jaqueline dos Santos fala para a gente como fazer uma composteira caseira, que é um sistema que transforma resíduos orgânicos em adubo natural. Confira. Dicas do Campo, com a engenheira agrônoma Jaqueline dos Santos. Oi, gente! Hoje no quadro Dicas do Campo, vou apresentar para vocês uma composteira. Já viram essa estrutura? Então, vocês podem fazer a compostagem em casa. Vem cá, Renata. Olha só. Essa composteira aqui, a gente encontra na internet e em algumas casas também agropecuárias vendem. E o objetivo é a gente conseguir tratar o resíduo orgânico de casa, o resíduo orgânico doméstico, e transformá-lo em uma compostagem que pode utilizar para adubar as próprias plantas. Então, ele é composta por 3 partes, Tem esse aqui primeiro com a tampa e, elas se destacam. E uma curiosidade, Tem esses orifícios que são intencionais, tanto nessa primeira caixa como na segunda, A última não tem os orifícios. Ela tem o quê? Tem essa torneirinha aqui, olha só, essa torneirinha aqui, que é onde vai ficar todo o chorume, O chorume bom, gente. Quando a gente fala chorume, geralmente as pessoas associam a mau cheiro, A coisa ruim. Na verdade, chorume de resíduo orgânico é muito importante, para as plantas, que posteriormente esse chorume a gente dilui, e pode ser usado como adubo, fertilizante para as plantas, fertilizante natural, e até para controlar algumas pragas. As minhocas, uma muito comercializada é a minhoca californiana. É umas vermelhinhas, pequenas, fininhas. Ela é muito eficiente no auxílio da decomposição e produção de humus. Então, é recomendado também que consiga, quando for adquirir a caixa, também compre uma porção dessas minhocas para acelerar o processo de decomposição. A gente pode usar pó de café, inclusive o filtro, viu? O filtro é biodegradável, pode ser utilizado também. Casca de frutas, aqui tem a banana. É bom evitar também, gente, uma indicação importante, é bom evitar o excesso de frutas ácidas, porque com a minhoca, essa acidez pode influenciar no desenvolvimento da minhoca, então é bom evitar, Pode colocar mais pouco. Casca de ovo também, pode ser ela inteira, pode ser quebradinha, casca de ovo, restos aqui também de legumes, aqui é exemplo da abóbora, e vários outros resíduos, derivados da cozinha. E toda vez que colocar uma camada, não precisa todo dia estar abrindo a composteira para colocar o material coletado em casa. Então é recomendado ter um baldinho, pode ser desse de margarina, que é fácil de encontrar, ou comprar em alguma padaria.
e juntar, né, ao longo da semana, para quando tiver, né, um volume considerável, levar para a composteira. E toda vez que colocar essa camada, é importante também colocar ou pó de serra, né, ou folhas secas, né? Essa já aqui, ó, foi coletada nas árvores aqui da área. Então, toda vez que tiver essa camada de matéria orgânica, colocar uma matéria seca, que pode ser folha ou pode ser pó de serra. E daí, quando essa caixa estiver cheia, essa caixa passa para a camada do meio e a caixa do meio vem para cima. O que acontece? Como a caixa do meio vai estar cheia de resíduo, as minhocas vão querer alimentos frescos. Então, ela vai começar a subir, por incrível que pareça, por esses orifícios e começar a se alimentar da nova matéria orgânica que a gente vai colocando aqui. E o resíduo, né, o líquido, vai descendo sempre para a gente coletar na última caixa, que é a caixa, né, onde vai estar o chorume. Então fica aí a dica, né, é uma observação importante para vocês utilizarem, né, a matéria orgânica de vocês em casa e ainda, de forma útil, adubar suas plantas de forma natural, de forma orgânica. O quadro Dicas do Campo você acompanha sempre às quintas-feiras aqui no Mobiliza Brasil. E deixa eu aproveitar para mandar um recado importante, é sobre o Búfalo Bis, o suplemento vitamínico que já conquistou todo o estado, com mais energia e vitalidade para atletas, trabalhadores, estudantes e para casais que querem uma vida amorosa intensa. O Búfalo Bis é a energia que transforma a sua vida e você encontra nas farmácias e nas lojas de produtos naturais. 8h33, vamos agora para mais um intervalo. E na volta tem entrevista aqui no Mobiliza Brasil. E a gente vai falar sobre a Operação Verão do Corpo de Bombeiros, que já foi lançado e você vai entender como funciona aqui em Alagoas. O intervalo é bem rapidinho, não sai daí. Fique atento ao que acontece em Alagoas, no Brasil e no mundo. Mobiliza Brasil, de segunda a sexta. Pai, que estrela é aquela brilhante? É Vega, a quinta estrela mais brilhante do céu. Uau! E aquela? É Sirius, aquela é mais brilhante de todas. E aquela ali, eu achei ela linda. É Aldebaran, aquela sim é uma estrela muito especial. E pai, a gente pode morar lá? Agora pode. Eba! Lá? Agora pode. Eba! Agora você também pode morar na região do Aldebaran. A Telezil está lançando o Reserva Aldeprime, um empreendimento para quem sonha alto. 6 torres com apartamentos de 2 quartos com suíte, varanda gourmet e ambientes integrados. Um condomínio resort com lazer em dobro, piscinas, fitness, churrasqueiras, no plural mesmo. No Aldeprime, seu lazer é em dobro. E mais, salão de festas, espaço pet, espaço beleza, coworking e muito mais. Reserva Aldeprime, sua chance de morar onde sonhou. Construção Telezil. Em Maceió, a saúde avança e chega junto com o Hospital da Cidade. Com UTIs junto com o Hospital da Cidade. Com UTIs modernas, centro cirúrgico completo e maternidade. Com o olhar da gente, uma iniciativa que devolve autonomia e dignidade. Com o Corujão da Saúde, com atendimento à noite. Com o Saúde da Gente, levando especialistas direto para quem mais precisa. E requalificando as unidades de saúde em cada canto da cidade. Porque em Maceió é assim, a saúde chega junto para cuidar de verdade. Prefeitura de Maceió. Fique atento ao que acontece em Alagoas, no Brasil e no mundo. Mobiliza Brasil, de segunda a sexta. 8h35, estamos de volta ao vivo aqui no Mobiliza Brasil e eu tenho um recado bem importante, porque a MedRádios, ela está com você também para cuidar do seu coração. Na MedRádios você faz da consulta de prevenção até as cirurgias cardiológicas, angiotomografia de coronárias, ressonância cardíaca, cateterismo, angioplastia, colocação de marca-passo com equipamentos modernos e uma equipe formada nos grandes hospitais de São Paulo. Acesse as redes sociais da MedRádios, @MedRádios e saiba mais. Ou ligue 4009-0061 para marcar consultas e exames. MedRádios e você, juntos pela vida. 8h36, a gente segue ao vivo aqui no Mobiliza. Agora é hora de entrevista. A gente vai falar sobre a Operação Verão 2025-2026 do Corpo de Bombeiros Militar
aqui de Alagoas. E para explicar para a gente como funciona essa operação, que inclusive já está em andamento, né? Começou no dia 1º de dezembro, a gente está recebendo o 1º tenente Rafael Capato, que é o nosso convidado de hoje. Tenente, muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Mobiliza. Bom dia, muito obrigado. Conta pra gente, né? Operação Verão 2025-2026, alta temporada, né? A gente sabe que Alagoas tem essa característica, né? Muita gente, inclusive, nos visita, o fluxo de pessoas nas praias, nas casas de veraneio, nas piscinas, tudo isso aumenta muito. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, né? Como é que funciona essa operação nessa época que acaba demandando mais atenção, né? Isso, exatamente. Para a gente é uma época de maior atenção, até porque a população de Alagoas aumenta. Então, como aumenta a população de Alagoas devido ao fluxo de turistas, aumenta também o número de ocorrências, de todos os tipos, na verdade, né? Porque é uma questão estatística. Se aumenta a quantidade de pessoas, aumenta a quantidade de ocorrência. E as pessoas que vêm também têm uma tendência a participar de atividades que tenham maior exposição ao risco. Que são pessoas que vêm para diversão, são pessoas que vêm para consomem álcool, são pessoas que se sentem mais corajosos. Exatamente. Ou se sentem nadadores profissionais. Exatamente. Tem gente que peca pelo excesso. Né? Exatamente. Se expõe à praia, se expõe a quadriciclos, se expõe a diversas atividades esportivas que acabam, esportivas e de lazer, né? E que acabam colocando-as em maior risco. Então o número de ocorrências do Corpo de Bombeiros sobe como um todo. Mas a gente tem dois focos principais que são os que mais acontecem, mais acrescentam, né, número de ocorrências para a gente, que é a parte de salvamento aquático e a parte de incêndio florestal, que na verdade é o nosso foco principal nessa operação. Então vamos fazer o seguinte, vamos inverter a ordem natural, porque a gente estava até conversando aqui em off, né, antes de começar o bate-papo ao vivo, que normalmente a gente já tende a pensar nessa questão dos afogamentos, dessa parte aquática, mas aí o senhor estava falando sobre isso, né, essa questão do incêndio, das queimadas, dessa parte do incêndio florestal, normalmente são causados por seres humanos, tem a questão espontânea também por conta da época, porque acaba sendo uma época propícia, infelizmente, para isso, né? Isso, exatamente. A gente, no meio do ano, ali mais ou menos, tem uma época de chuva, então acaba que a vegetação cresce, tem um ambiente propício para que ela cresça. E logo depois vem um período de seca e um período mais quente. Então a vegetação acaba ressecando e fica um terreno propício a incêndios florestais. Infelizmente com muito desleixo dos seres humanos, né, que acabam jogando lixo, às vezes colocando fogo até de forma proposital para limpar o seu terreno, que justamente como o mato cresceu, a pessoa quer limpar o terreno dela e aí quer facilitar, quer adiantar o processo, exatamente, né? Não quer gastar e também, aí, né, acaba colocando fogo. Então a gente tem muita ocorrência desse tipo, que a gente está tentando trabalhar a prevenção no Corpo de Bombeiros, está tentando trabalhar junto à Polícia Civil, ao Ministério Público também, para que comece a responsabilizar essas pessoas, né, porque isso é um crime ambiental. Mas é um fato que a gente acaba tendo muito desse tipo de ocorrência. Fora a região do Sertão também, a questão da Zona da Mata, que tem áreas ali de preservação ambiental, então a gente tem um foco muito grande ali em cuidar dessa área para que a gente evite. Então é uma área realmente de preocupação da gente muito grande, porque nessa época do ano se concentra cerca de 70% a 80% dos incêndios florestais acontecem no período de 3-4 meses. Que é justamente esse período que a gente está agora. Então acaba sendo uma sequência, assim, né? Tem uma questão, né? O mato vai crescer ali pelo meio do ano e quando chega nessa época que é mais quente, muita gente não quer gastar, muita gente quer facilitar o processo, vai lá e toca fogo, né? Como a gente incomoda conhece. os vizinhos. E aí ainda tem a questão da combustão lá natural que pode acontecer também, né? Exatamente. Então tem essa questão do trabalho que eu imagino do Corpo de Bombeiros que acaba se intensificando para apagar, né, esses incêndios, mas tem essa responsabilização também. É bacana a gente reforçar isso, né? Exatamente, quem é um tem crime o seu ambiental. terreno, quem tem a sua chácara, o seu sítio, que for pego fazendo isso, ele pode e deve ser responsabilizado, né? Exatamente, e eu afirmo mais que a gente está trabalhando no Corpo de Bombeiros para acionar o pessoal da Polícia Civil, o pessoal do Ministério Público também, a gente está trabalhando em conjunto para começar a responsabilizar de maneira mais firme esse pessoal que está cometendo esse tipo de crime, né? Que, enfim, as punições são financeiras, tem alguma... Aí fica mais com a parte da justiça, né, que vai decidir. Mas, né, como é um crime, é um crime ambiental. É um crime ambiental, exatamente. Então é responsabilização penal. Ah, perfeito. Então já fica essa mensagem também, né? Essa conscientização. A gente sabe que muitas vezes as pessoas só mudam os seus hábitos quando
são pegas no bolso ou então com alguma responsabilização penal, né? Exatamente, então, infelizmente. É interessante que as pessoas já fiquem atentas, né? E cada um faça a sua parte, né? Acaba sendo um trabalho, uma via de mão dupla, né? Com certeza. Vamos fazer o seguinte, então, vamos falar agora sobre essa questão aquática, né? Que a gente sabe que, infelizmente, Alagoas até vem registrando, né, um número grande, né, de afogamentos. A gente que está diariamente aqui, de segunda a sexta-feira, sempre trazendo as notícias, a gente sabe que acontece muito, né, infelizmente, em praias, em piscinas, até em açudes, né, a gente percebe que acontece. Vamos falar dessa conscientização primeiro, né? Isso. Como a gente pode evitar isso, né? O que é que a gente tem que ficar atento, os pais, né, com os seus filhos, né, com as crianças também. Fala um pouquinho pra gente, Tenente, como é que a gente pode contribuir para que essa situação ela seja um pouco mais controlada, né? Pronto. O Brasil em si é o local que tem mais afogamentos no mundo. É o local em que existe esse risco maior, porque nós temos o maior litoral quente do mundo. Então é natural que as pessoas tendam a ir para a praia mais aqui do que em outros lugares. Estatisticamente nós temos esse número muito elevado. E especialmente no Nordeste, que é onde justamente a água é quente também. Então, e Alagoas, ela é maravilhosa, né? Nesse exatamente. Sentido, a praia é muito bonita, uma praia que atrai visualmente as pessoas. Então as pessoas do mundo todo vêm para cá. Tá tranquilo, a pessoa acha que está tudo bem, mas às vezes a gente não conhece também, né? A região tem que ficar atento a isso, né? Exatamente. Então a gente tem que trabalhar muito esse foco de prevenção justamente por causa do risco que é elevado aqui em Alagoas. Então as pessoas que vão entrar no mar aqui já entendam, a gente está num local de risco, de certa forma. Nada excepcional, maior do que outros lugares, não. Mas por estatística a gente acaba tendo um número grande de afogamentos. Mas é importante que as pessoas entendam que a água ela não combina com algumas coisas, como por exemplo o consumo de bebida alcoólica. Ela não combina também com crianças desacompanhadas. São situações em que aumentam o risco. Então, uma pessoa que ingeriu bebida alcoólica tende a não entender o risco que existe ali. Então, ela tende a se colocar numa situação pior e acaba se afogando. Crianças também, principalmente crianças muito pequenas, exigem um cuidado extremamente grande. O ideal é que as crianças nunca estejam a mais do que um braço de distância do adulto. Então, elas têm que sempre estar perto, porque a criança ela tem um centro de massa diferente do adulto. Nós adultos tendemos a ter o centro de massa do nosso corpo no centro, na região do umbigo, mais ou menos. As crianças tendem a ter o centro de massa dela na cabeça. Elas têm uma cabeça desproporcional em relação ao tamanho do corpo, por causa da idade, fase, né, por causa da fase da idade delas. Né? Exatamente. Então, quando a criança cai na água, a criança pode se afogar até numa poça d'água, porque às vezes elas caem e não conseguem se levantar, porque a cabeça está pesando ali. Então, na água é muito complicado isso. Então, o que a gente pede é um foco muito grande em cuidado com criança. Não deixa a criança mais de um braço de distância nunca. Sempre tem que estar ali a uma mão, para o adulto esticar a mão e pegar a criança, no máximo. E adultos, principalmente quando consumir bebida alcoólica, não evitar entrar na água. E se for entrar, não deixe a água chegar na altura do umbigo, justamente por causa dessa questão do centro de massa. Se a água passa da altura do umbigo, a pessoa tende a ficar desequilibrada ali. Então ela às vezes parece que está seguro porque está dando pé, mas só o fato de dar pé não é suficiente. Porque justamente se ela está mais desequilibrada ali por causa do centro de massa dela, que já foi ultrapassado pela água, já tá em risco, né? Qualquer correnteza vai levar ela não vai conseguir puxar. Sabe aquela sensação de que a pessoa tenta andar na água e ela está flutuando? Tem um buraco, né, na própria areia. Exatamente. Tem aqueles caminhos, né? Tem aquela situação lá do caminho de Moisés, o pessoal chama, né? Que também é um risco pra gente. Desavisadamente, né? Ali é um risco pra gente muito grande, porque as pessoas vão na maré baixa. Só que quando elas estão lá dentro do mar, a maré vai subindo. E rápido, a pessoa, né? É muito rápido, e a pessoa está lá dentro, ela não percebe. E aí a pessoa, justamente, geralmente, em conjunto com o consumo de álcool, a pessoa não percebe, vai ali conversando, vai se divertindo, quando vê a maré subir, ela não consegue mais voltar. Então, assim, é algo que merece extrema atenção da gente e que a gente precisa divulgar muito essa questão de ter cuidado com o caminho de Moisés também. E até quem nada bem, tem que tomar cuidado também, porque pode ter uma cãibra, né? Pode ter uma situação lá que ela fique em risco, que ela não consiga
voltar, né? Então é muito Existe complicado. a situação da corrente de retorno, que mesmo um excelente nadador, se ele estiver numa corrente de retorno, ele não consegue nadar mais rápido do que a corrente de retorno. Então ele pode se afogar por tentar sair e não conseguir. Se ele não souber a técnica correta, que é uma técnica que nós, guarda-vidas, treinamos, ele vai acabar se afogando. Então ele, em vez de nadar para o raso, nadar para a areia, ele deveria nadar para o lado e depois voltar. Só que Mas a pessoa... é difícil, né? Exatamente. Só que a pessoa na pode estar em situação... pânico, né? Exatamente. Uma pessoa que não é treinada e não está acostumada com aquilo, não consegue se situar na hora, porque ela está desesperada tentando sair e está sendo levada para o fundo. Então é algo desesperador que as pessoas devem evitar. Então, mesmo bons nadadores, a praia não é o lugar de fazer isso. Vai fazer isso supervisionado, com um treinador, vai fazer isso na piscina, mas a praia não é o lugar de demonstrar seus dotes natatórios. O tenente, e tem que respeitar também as sinalizações, né? Porque Exatamente. tem as placas. A gente está falando de uma operação verão, mas o Corpo de Bombeiros ele está o ano inteiro, né? Ali trabalhando, resguardando a segurança, a vida das pessoas, das famílias. Há um reforço, né? Nessa época há uma intensificação. Isso. Mas durante o ano como um todo, a gente tem que respeitar também as sinalizações, as placas, as orientações, tudo isso é Exatamente. fundamental, né? Inclusive, algumas épocas do ano, o mar é mais perigoso. Na época do inverno, inclusive, o mar aqui de Maceió especificamente acaba tendo uma incidência de correntes até um pouco maior do que no verão. A gente não considera uma região uma época tão perigosa justamente porque as pessoas não estão indo tanto para o mar. Elas vão mais no verão, então por isso acaba que estatisticamente o maior número de incidência de ocorrências é no verão, mas não é porque não está no verão que o mar não é perigoso, às vezes é até mais perigoso, então é bom ter cuidado o ano todo. Tenente, infelizmente o nosso tempo está acabando já, muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade, pela mensagem. Fica aqui o nosso abraço, mande o nosso abraço também para a corporação, né, que a gente sabe que faz um trabalho belíssimo o ano inteiro e agora está reforçando nessa operação. Fica aqui o nosso obrigado e até uma próxima. Nós que agradecemos o Corpo de Bombeiros a oportunidade, porque sempre que a gente tem a oportunidade dessa para trabalhar a prevenção e a gente fala às pessoas, alguém vai falar para um familiar para não fazer algo que já vai salvar uma vida, né? Então todas as vezes que nós temos a oportunidade de falar, a gente agradece. Muito obrigado, até uma próxima. A gente vai agora para o nosso último intervalo e daqui a pouquinho a gente volta ao vivo aqui no Mobiliza Brasil. Fique atento ao que acontece em Alagoas, no Brasil e no mundo. Mobiliza Brasil, de segunda a sexta. Na vida, você não entrega seu coração a qualquer um. Com a saúde é do mesmo jeito. Na hora que precisar, escolha estar no Centro Cardiológico, que é pioneiro em Maceió com atendimento de referência. E deixe que nossa equipe preparada cuide de você. Santa Casa Cardiologia, seu coração no lugar certo. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRML 2503/RQE 1874. Em Maceió, a saúde avança e chega junto com o Hospital da Cidade, com UTIs modernas, centro cirúrgico completo e maternidade. Com o olhar da gente, uma iniciativa que devolve autonomia e dignidade. Com o Corujão da Saúde, com atendimento à noite. Com Saúde da Gente, levando especialistas direto para quem mais precisa. E requalificando as unidades de saúde em cada canto da cidade. Porque em Maceió é assim, a saúde chega junto para cuidar de verdade. Prefeitura de Maceió. Fique atento ao que acontece em Alagoas, no Brasil e no mundo. Mobiliza Brasil, de segunda a sexta. 8h50, estamos aqui ao vivo no Mobiliza. Eu tenho um recado bem legal, porque chegou o Natal do Mix Mateus. E você já sabe, aqui tem tradição e economia para você. Aproveite o clima de Natal com ofertas especiais em muitos setores, para você economizar e preparar uma ceia completa. Tem uma variedade de itens para ceia e muito mais. E hoje é o dia perfeito para abastecer a casa, repor a despensa e já começar a montar a sua ceia, com preços que só o Mix Mateus sabe fazer. Tudo isso com descontos imperdíveis, pensados para deixar o seu Natal ainda mais especial.
Quer receber todas as ofertas em primeira mão? Entre na nossa comunidade de ofertas no Zap. Salve o número 98 992020090, mande um oi e siga as instruções. Escolha a loja e clique no link. Pronto, você já faz parte da comunidade exclusiva Mix Mateus. Venha aproveitar o Natal do coração do Mix Mateus. 8h51 e a gente vai falar sobre esporte, pessoal, mas ainda não é o Roberto Boroni. A gente vai falar sobre o Ministério Público de Alagoas, porque por meio da 37ª Promotoria de Justiça da capital foi oficializado um termo de ajustamento de conduta, um TAC, que estabelece as diretrizes de segurança para o Campeonato Alagoano de 2026. E a reunião contou com representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Federação Alagoana de Futebol, Secretaria de Esporte e Lazer, Administração do Estádio Repelé e dirigentes dos principais clubes e das torcidas organizadas aqui de Alagoas. E o promotor Silvio Azevedo afirmou que o encontro anual reúne órgãos de segurança e entidades esportivas para alinhar metas e compromissos. E, segundo ele, o objetivo é garantir que a próxima temporada seja marcada por tranquilidade nos estádios. E é o que a gente espera, né? Sem aquelas notícias e aquelas ocorrências de violência. E agora sim, vamos falar mais sobre esporte. E o Flamengo, né, conquistou com antecipação, com uma rodada de antecedência, o título brasileiro. E quem conta tudo pra gente é o Roberto Boroni. Cracaço, Drailton Diniz, meus amigos do Mobiliza Brasil, chegando aqui nessa quinta-feira, aí sim, temos campeão brasileiro de 2025 na Série A. O Flamengo venceu o Ceará no Maracanã ontem por 1-0 e conquistou pela 9ª vez o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, né? Semana fantástica para o Flamengo, que conquistou a Libertadores no sábado passado, agora poucos dias depois, conquista o Campeonato Brasileiro. O campeonato foi muito equilibrado, decidido aí faltando apenas 2 rodadas, e o Flamengo agora vai voltar suas atenções para o Intercontinental de Clubes. Na próxima quarta-feira o Flamengo já entra em campo contra o Cruz Azul do México, precisando vencer para seguir no campeonato. Então o calendário não permite nem muito tempo para comemorações. O Flamengo conquista o campeonato com a vantagem de 5 pontos sobre o Palmeiras, ainda tendo uma rodada, quer dizer, o Flamengo pode perder no último jogo e o Palmeiras vencer, que não há risco mais de ser alcançado. Um campeonato que, como eu falei, foi brigado durante toda a competição, mas pontos corridos, geralmente quem chega na frente é o justo vencedor. E o Flamengo aí e sua torcida estão de parabéns pela conquista de mais um título nacional, e o Flamengo emplaca o seu 4º título na temporada. Muito investimento, um trabalho muito sério no Clube Carioca e que vem dando resultado ano após ano, né? A briga intensa mesmo tá pela última vaga direta na Libertadores, Botafogo, Fluminense e Bahia brigando firmemente por essa vaga, e a briga para quem não será rebaixado. Aí são 5 times brigando para não ficar com as 2 últimas vagas, né? Do Santos até o Internacional, todo mundo correndo risco. O Clube Gaúcho em especial, realmente, ontem perdeu de 3-0 para o São Paulo, está muito mal, só um milagre salva o Inter do rebaixamento. Lá vem o gigante no caminho do CRB, na Série B do ano que vem. Agora, para o que mais nos interessa, que são os clubes do futebol alagoano. O Galo, como a gente falou aí, pensando na Série B 2026, nenhum grande anúncio feito, né? Como a gente falou ontem, o CRB está naquele compasso de espera. Quem vai ficar, quem vai sair, nada oficialmente foi anunciado. A gente sabe que muitos jogadores têm contrato. Agora, claro, ter o contrato não garante que o jogador vai ficar para a próxima temporada, né? Pode pintar uma proposta melhor e o jogador sair. Igor Militão, que não tinha contrato, ao que tudo indica, infelizmente não vai ficar, deve estar indo para o Novo Horizontino de São Paulo, né? O que significa que o CRB vai ter que ir forte no mercado, repor uma perda tão importante como é a do Igor Militão. O CSA
segue treinando, agora que está mais tranquilo fora de campo, tem presidente, o empresário Robson Rodas é o novo presidente do clube. O CSA tem jogo treino no sábado contra o Maguari de Pernambuco, lá no CT Gustavo Paiva, e fica a expectativa de qual será o time base escolhido por Itamachuri para começar esse primeiro compromisso e a gente começar a ter uma ideia de qual CSA vai estrear na temporada no ano que vem. Ok, meus amigos, um grande abraço. Uma excelente quinta-feira para todos. Grande abraço, Alberto Boroni, muito obrigado, meu amigo, e até amanhã com mais notícias do esporte aqui no Mobiliza. Deixa eu mandar um recado importante, porque se você já viu um caminhão jogando água nos postes e achou estranho, fique tranquilo, não é risco, é segurança. Esse é o trabalho de lavagem da rede elétrica, que a Equatorial realiza todo ano quando a maresia se intensifica no litoral. A maresia carrega sal e esse sal se acumula nos fios e equipamentos da rede. Isso pode causar curto-circuito e até falta de luz. Por isso, as equipes especializadas usam água desmineralizada que não conduz energia e aplicam jatos controlados para limpar esses equipamentos sem perigo. É um trabalho seguro, feito por profissionais treinados, com EPIs, caminhão isolado e muita atenção aos detalhes. Tudo isso para garantir que você e milhares de pessoas possam aproveitar o verão com mais estabilidade no fornecimento e menos riscos na rede da energia elétrica. Equatorial, por você hoje, pelo futuro, todo dia. 8h57, reta final da edição de hoje. Muito obrigado a você que está nos acompanhando. Agradeço também ao Jadir Silva aqui no estúdio, em nome dele, agradeço toda a equipe da TV e Rádio Farol. E amanhã a gente tem um compromisso marcado a partir das 8 horas. A todos, uma ótima quinta-feira e até amanhã. Informação, entrevistas, credibilidade, sempre em contato direto com você. Mobiliza Brasil. Mobiliza Brasil. Oferecimento Med Rádios e você, juntos pela vida.